Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Saudações fraternas, está no ar mais um programa de todo o coração. Eu sou Jailma Barbosa, esse é o seu momento de comunhão com a Igreja Católica, a Diocese de Caruaru, no famoso programa do Bispo, que traz muitas reflexões e aprendizado sobre liturgia e Evangelho. Então, para começar o nosso programa, vamos convidar Dom José Ruy Lopes para partilhar a reflexão do Evangelho. Paz e bem, mais uma vez meditando a Palavra de Deus, o Evangelho deste 7º domingo do tempo comum, uma das páginas mais fortes do Evangelho. Nós estamos dando prosseguimento ao sermão das bem-aventuranças no Evangelho de Lucas. Nós lembramos que domingo passado, o 6º do tempo comum, Jesus nos falava: bem-aventurados os pobres, ai de vós, os ricos. Pois bem, com esse mesmo ritmo, Jesus dá sequência às bem-aventuranças, falando agora do novo modo de ser de Deus. Ser cristão é ser um outro Cristo. Por isso, o apelo que Jesus faz a cada um de nós cristãos é sermos como Deus é sermos outros Cristos aqui neste mundo. E deste modo está o apelo: sede misericordiosos como Deus é misericordioso. Nós temos inúmeras passagens no Antigo Testamento que nos apresentam um Deus compassivo, bondoso, que não se encoleriza com as nossas faltas, com os nossos pecados, mas um Deus perdoador. Agora, no Novo Testamento, em Jesus Cristo, o próprio Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. Esse é o título de um dos livros mais bonitos que eu já li, O Rosto Misericordioso de Deus. É também o título, se a gente pode fazer memória, do pontificado do Papa Francisco. Lembram do Ano Santo da Misericórdia? Nós estamos vivendo o Ano Santo, o Ano Jubilar, o ano que a gente está celebrando a encarnação do Filho de Deus, e nele está toda a nossa esperança. Mas o Papa Francisco, logo no início do seu pontificado, declarou um Ano Santo da Misericórdia, e a bula daquela época era exatamente esta: o rosto da misericórdia. Pois bem, por que eu dizia que é uma das páginas mais fortes do Evangelho? Porque Jesus nos convida a ser como Deus, a sermos iguais a Ele. Agora que nós sabemos qual é o rosto de Jesus, quem é o Filho de Deus que se fez homem, para que nós também possamos nos tornar deuses lá na eternidade, então ele nos diz, neste capítulo 6º, precisamente no versículo 27, amai os vossos inimigos. Que coisa tão dura, que desafio tão difícil, para ser muito redundante. Porque Jesus, afinal, nos pede para amar os próprios inimigos? Nós sabemos, também há uma outra passagem do Evangelho que diz: mas se amais somente aqueles que vos amam, que mérito tereis? Afinal de contas, o ser humano age por instinto, de amor, de reciprocidade, tanto na bondade quanto também na maldade. E por isso muitas pessoas partem do princípio da vingança, de retribuir sentimentos maus também com maldade, ou retribuir a maldade com sentimentos maus. Por quê? Afinal, Jesus nos propõe esse desafio. Já disse, o cristão tem que ser outro Cristo.
Nós devemos ser diferentes. Os cristãos devem oferecer algo mais, por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Deus não está nos pedindo para a gente se esquecer das ofensas que contra nós foram cometidas. O nome disso é Alzheimer. Deus está nos pedindo para perdoar. Amar os inimigos significa perdoá-los. Não significa ser feliz com ele, estar abraçado, cantarolando, festejando. Não, isso aí é tolice. Amar o inimigo significa, antes de tudo, perdoá-lo. E perdoar não é esquecer. Perdoar significa eu entrego a Deus. Eu não sou capaz de julgar aquela pessoa. Aliás, esse é um dos grandes pecados do ser humano. O julgamento não do pecado, mas da pessoa. O que é pecado é pecado. O que é errado é errado. Ou seja, continua sendo errado aquilo que é errado, continua sendo pecado aquilo que a palavra de Deus nos diz que é pecado. O que eu não devo fazer é julgar e condenar. Está, inclusive, nesse próprio evangelho que diz: com a mesma medida com que medirdes, vós também sereis medidos. E também no Pai Nosso, a gente reza e pede a Deus: perdoai-nos, ó Pai, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É deste modo que, por graça de Deus, por amor a Jesus Cristo, eu devo perdoar aquela pessoa. Esse é o início. Por amor a Jesus Cristo, eu perdoo aquela traição, eu perdoo aquela ofensa, eu perdoo aquela infidelidade, eu perdoo aquela maledicência, eu perdoo aquela armadilha que me fizeram para me tirar o trabalho, para me derrubar no meu ambiente social. Tudo isso eu sou capaz de fazer por amor a Jesus Cristo, mas também por graça de Deus, que vai me dando a condição de, como ser humano, ter algo mais, a graça de Deus, para poder perdoar. Pois bem, a regra de ouro é esta: perdoai-nos, ó Pai, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E se quisermos aplicá-la ao Evangelho deste 7º domingo, está nesse versículo: pois com a mesma medida com que medirdes, vós também sereis medidos. Amar o inimigo significa perdoá-lo. Veja que interessante é a palavra perdoar. Ela tem 2 radicais latinos: perdoar. Doar uma parte de mim. Dê aquilo que você tem de melhor. Quando você perdoa alguém, você está dando uma parte daquilo que está de mais precioso no seu coração. Dê o que você tem de melhor. Nós não temos lixo dentro de nós. Nós não temos rancores e mágoas, porque isso adoece, entristece. Nós temos o bem, nós temos o amor, nós temos Deus. E perdoar significa eu vou dar àquela pessoa essa parte de mim. Deus não tem limites no perdão. Nos convida a sermos iguais a Ele exatamente quando nos diz neste Evangelho: sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. O primeiro passo, portanto, é meu. Eu não devo esperar o outro me perdoar. Eu tenho que dar o passo do perdão. Não era o passo da reconciliação. Vejam que existem aqui 2 coisas distintas. Uma é perdoar, a outra é se reconciliar. E entre as 2 coisas está a oração. Eu não vou ser vingativo, mas eu também não vou amaldiçoar a outra pessoa. Pelo contrário, eu vou bendizer a Deus. Sabe quando alguém fala mal de outra, a gente fica com a impressão de que aquela pessoa que está falando mal da outra, por mais que seja verdade que aquela outra pessoa de quem ela fala mal
seja realmente tudo isso, mas fica feio. Alguém que fala mal de outra pessoa é feio, antes de tudo, para ela. O contrário também é muito verdadeiro. Alguém que sempre tem uma palavra de elogio, de reconhecimento, de gratidão para outra pessoa, ela fica também bonita, fica bela em suas palavras. Jesus é, portanto, a encarnação do amor misericordioso de Deus na cruz. Quando olha para todos os seus algozes, para aqueles que o chicotearam, e aqueles representam todos nós com os nossos pecados, com as nossas ofensas a Deus, e ele diz, lá no capítulo 23, versículo 34, ainda de São Lucas, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Tantas vezes nós não sabemos o que fazemos, por isso não podemos ser julgados e condenados um pelo outro. O pecado, sim, como eu dizia, mas a pessoa, não. Sejamos misericordiosos, sejamos expressão do amor de Deus, para que deste modo sejamos cada vez mais bons e melhores cristãos. Cheios da palavra de Deus e da preciosa reflexão de hoje, vamos para um intervalo rapidinho. Daqui a pouco, o programa De Todo o Coração está de volta. O programa De Todo o Coração já está de volta. Vamos direto ouvir os ensinamentos de Padre Adriano Davi sobre a liturgia. Um bom dia, meu amado irmão, minha irmã. Você que todos os sábados nos acompanha no nosso programa De Todo o Coração, programa este da Diocese de Caruaru, do Senhor Bispo, na qual a gente medita, reflete a Palavra de Deus, a vida dos santos, a Sagrada Liturgia. Este nosso bloco, rezando a liturgia, fazendo a experiência litúrgica a cada final de semana nas nossas comunidades, a gente sempre reflete, sempre partilha um aspecto próprio da Sagrada Liturgia. Nos 2 últimos programas, a gente tem meditado e partilhado justamente sobre a Assembleia Litúrgica, justamente o estar reunidos para celebrar, que não é uma aglomeração de pessoas, não é um junta-gente, mas é um formar corpo, é um estar disposto a alcançar e a chegar e a mergulhar nos sagrados mistérios. Sábado passado a gente falou um pouco sobre o silêncio na liturgia, justamente a necessidade de deixar Deus falar, de silenciar, não como um individualismo, um fechamento à graça, mas numa atitude passiva. O silêncio é sempre passivo, é sempre ativo na liturgia, ou seja, é uma abertura a Deus, uma abertura a Deus que fala, a Deus que age nos nossos corações. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre o primeiro momento da celebração da Eucaristia, que são os ritos iniciais. Se a gente entende que formamos uma assembleia e que esta assembleia está bem disposta a ouvir e a celebrar os mistérios, nós iremos nos perguntar agora como a gente celebra estes mistérios. E os ritos iniciais são justamente este momento na qual a Igreja nos convida a formarmos corpo. Nós estamos nos nossos afazeres, nós estamos muitas vezes no nosso trabalho, na nossa casa, com uma coisa ou outra, arrumando os filhos, e a gente chega na igreja e parece que já entra na celebração. Então, os ritos iniciais vão ter justamente esta função de nos ajudar a entrar no mistério. Primeiramente, a tomar consciência que nós somos corpo, que nós formamos parte de um corpo. E tomando consciência desse corpo, esse corpo vai ser apto a iniciar a liturgia da palavra, a liturgia eucarística. São as 2 mesas que formam a Santa Missa. O primeiro elemento dos ritos iniciais é justamente o canto de abertura. A Instrução Geral do Missal Romano, no número 47,
vai dizer justamente que quando o povo está reunido, quando a assembleia está formada, inicia-se o canto de abertura. A finalidade deste canto é abrir a celebração, promover a união da assembleia, introduzir no mistério do tempo litúrgico ou da festa e acompanhar a procissão de entrada. Veja, são 4 as finalidades do canto de abertura. Você que é do Ministério de Música, você que canta na celebração, deve fazer atenção a isso. 4. Primeiro, abrir a celebração. É como se fosse funcional. O primeiro e o último, não é? Abrir a celebração e acompanhar a procissão. Então, ele é funcional. Ele existe para abrir a celebração e acompanhar a procissão. Terminou a procissão, terminou o canto de abertura. O padre chegou na cadeira, não precisa mais cantar o canto de abertura. E os outros 2 é que são propriamente densos, que é justamente promover a união da Assembleia e introduzir no mistério. Promover a união da Assembleia, porque eu acabei de dizer que ali não é um aglomerado de pessoas, é uma Assembleia litúrgica. E como é que o canto de abertura promove a união da Assembleia? Quando a Assembleia canta. Então, se toda a Assembleia canta o canto, ele está cumprindo a sua missão, que é unir. Se é um canto que só o ministério canta, ou só 1 ou 2 pessoas cantam e as outras ficam perdidas, sem saber o que fazer, ele não está cumprindo o seu efeito. Então, primeiro, promover a união. Depois, cantar o tempo, cantar a festa, cantar a celebração que nos é proposta. Em outras palavras, o canto de abertura do tempo comum não deve ser o canto de abertura do Natal. O canto de abertura do Natal não deve ser o canto de abertura da Quaresma. O canto de abertura da Quaresma não é o canto de abertura da Páscoa. Então, são situações completamente diferentes. Não tem sentido o mesmo canto em todas as celebrações. Cada uma, o canto vai manifestar o tempo, a festa, aquilo que está sendo celebrado. Essa é a função. O canto de abertura junta a Assembleia, forma a Assembleia, abre a celebração e acompanha a procissão e canta o tempo. Cantar este tempo é fundamental porque ele já vai logo dizer o que é que nós estamos celebrando. Chegando ao altar, o padre vai saudar o altar com o beijo, com o ósculo e logo em seguida a saudação. A saudação é a abertura da celebração. Então nós não iniciamos a celebração falando bom dia, boa tarde, boa noite, mas nós iniciamos a celebração desejando que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos aqueles que estão ali celebrando. Esta é a grande saudação. A saudação é de Deus. A saudação é Deus que faz. A saudação é justamente o Senhor que nos acolhe para a gente celebrar. Então, eu queria dizer a você uma boa celebração neste domingo, uma boa celebração, se você vai hoje no sábado ou amanhã no domingo para a Santa Missa, tenha consciência disso. Ao chegar na igreja, já perceba-se como corpo, não uma pessoa sozinha, mas um corpo que é formado. Cante o canto de abertura, forme comunidade, para que aquela celebração seja cada vez mais viva e traga realmente os frutos necessários ao nosso coração. Um bom sábado, um bom domingo, uma boa celebração da Eucaristia. Deus te abençoe. Você tem um santo de devoção? Sabe sobre a vida dele? Isso é o que nos explica Frei Jean no quadro Nossa Devoção, apresentando a vida dos santos. A vida e a história do nosso pai Santo Agostinho. Quero começar com a invocação a Deus rezada no livro Confissões pelo próprio Santo Agostinho. Grande és tu, Senhor, e sumamente louvável. Grande é a tua força e a tua sabedoria. Quer louvar-te o homem, esta parcela de tua criação, o homem carregado com sua condição mortal, carregado com o seu testemunho
de pecado e com o seu testemunho que resiste aos soberbos. E mesmo assim, quer louvar-te o homem, esta parcela de tua criação. Tu, Senhor, o incitas para que sinta prazer em louvar-te. Fizeste-nos, Senhor, para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Dai-me, Senhor, saber e compreender qual seja o primeiro, invocar-te ou louvar-te, conhecer-te ou invocar-te. Mas quem te invocará se não te conhecer? Por ignorá-lo, poderá alguém em algum outro lugar invocar-te? Ou será que é melhor seres invocado para seres conhecido? Como, porém, invocarão aqueles em quem não creem? E como terão fé sem ter quem te anuncie? Louvarão o Senhor aqueles que o procuram. Quem o procura, o encontra. E tendo-o encontrado, o louvará. Que eu te busque, Senhor, invocando-te, e que eu te invoque, crendo em ti. Esse é o nosso querido e amado Santo Agostinho, um coração inquieto que busca a Deus para louvar, que encontrando o Senhor, continua louvando e procurando, mas ao mesmo tempo deixa-se ao longo de sua vida encontrar-se pelo Senhor. Agostinho é um homem do coração inquieto, que viveu por meio da interioridade o encontro com seus pecados, com suas limitações, com suas fraquezas, com a sua humanidade. E descobriu na própria humanidade a grandeza de encontrar-se com a divindade, com seu mestre interior, com o nosso mestre interior, que é o próprio Jesus Cristo. E esse projeto é um convite para que você possa nos acompanhar nessa aventura de conhecer esse grande homem, esse grande místico, esse grande doutor da graça, Santo Agostinho. Conhecendo a vida deste homem, também nós podemos aprender um caminho para o nosso autoconhecimento. E tendo o nosso autoconhecimento, conhecer a Deus que habita no interior do homem. Esse é o nosso convite. Venha conosco conhecer a vida, a obra e o pensamento de Santo Agostinho, para que nós possamos conhecer esse homem do coração inquieto, que até hoje começa a inquietar pela sua história a vida de tantos outros de nós. Agostinho, conhecido como doutor da graça, como o doutor de Hipona, Agostinho de Hipona, tem muito a nos ensinar. E a cada encontro, nós vamos tentar focar em uma etapa da sua vida, mas também, especialmente, na sua espiritualidade. Nós sabemos que Santo Agostinho é muito mais conhecido pela sua eloquência, pelos seus escritos, pela sua filosofia, pela sua teologia. E muitas vezes nós esquecemos do grande místico que este homem, que este santo foi e é para os nossos dias. Então nós vamos conhecer, deixando que Agostinho mesmo possa falar. A base dos nossos encontros não poderia ser outro livro, senão o próprio livro de Confissões, escrito pelo próprio Santo Agostinho. Ele confessa a sua vida. Existem várias edições, vários escritos, várias traduções deste livro Confissões, que você pode encontrar. E ao longo dos nossos encontros eu posso ir mostrando para vocês alguma tradução. Eu estou hoje com a tradução da editora Paulus, de Confissões. É muito importante a gente ter também esse livro de Santo Agostinho como livro de cabeceira. Mas vamos conhecer o nosso irmão, o nosso querido Agostinho de Hipona. Santo Agostinho, ele nasce no dia 13 de novembro de 354, na cidade de Tagaste, hoje a atual Argélia. Então, Santo Agostinho, ele é um africano que tem um princípio de romanização, podemos assim dizer.
é conquistado, é ensinado, é embalado pela grandeza do Império Romano e vai conhecer também o início da decadência deste mesmo Império Romano. Agostinho será ali um grande mentor e orador do próprio imperador. Então, desta forma, nós temos um Agostinho que tem como mãe Mônica, uma cristã fiel, fervorosa, que sempre teve colocando aos ouvidos do seu filho a palavra e o nome de Jesus. E a Santa Mônica, a grande mulher, a maior incentivadora, a maior intercessora da conversão de Santo Agostinho. Um fato interessante sobre o seu pai, Patrício, que era um pagão, mas também um africano romanizado, tinha uma função simples, não era um rico, mas tinha uma função simples que lhe dava excelentes condições na época para viver ali naquele poder público romano a serviço do próprio império. E uma característica deste homem é que ele era um homem pagão. Alguns escritos colocam Patrício também como um homem rude, como um homem que não tinha muita conversa, podemos assim dizer, com sua esposa Mônica, dada aos seus afazeres. E também vai se colocar na vida de Agostinho, né, uma irmã, de nome que alguns escritores colocam, né, outros não procuram nominá-la por não ter a certeza desse nome. Mas a característica importante desse início da vida de Agostinho é exatamente conhecer a figura de sua mãe, Mônica, essa mulher de fé que embala Agostinho nas primeiras verdades da fé, mas que depois vai enfrentar uma grande dificuldade, que seu filho se torne um apaixonado por Jesus Cristo. Seu pai, já na morte, ele alcança a conversão e recebe o batismo. Mas diante de tudo isso, o que muda na vida de Agostinho para que este menino, filho de mãe cristã e de um pai pagão, comece a trilhar os caminhos da fé, mas ao mesmo tempo desista desses caminhos de fé pelas inquietações do seu coração? Santo Agostinho, ele recebeu uma educação brilhante. Seu pai, com os poucos recursos que tinha, teve a preocupação de oferecer a Agostinho uma educação clássica, né? Primeiro em Tagaste, depois ele envia a Madaura, uma cidade mais importante do que Tagaste, para que Agostinho estudasse retórica, mas depois os custos ficam muito altos e Agostinho retorna à cidade de Tagaste. Mas o que importa de tudo isso é dizer que ele foi um grande retórico, estudou a retórica, estudou a filosofia, mas nesses estudos teve uma juventude muito turbulenta, uma juventude inquieta, uma juventude de procura por Deus, mas muito mais de procura pelo prazer, para descobrir o que era a felicidade. E nessa procura e descoberta de felicidade, Agostinho andou por alguns caminhos que não o levaram à felicidade. Mas isso fica para o nosso próximo encontro. Nós vamos conhecer um pouco da juventude e da inquietação de Agostinho de Hipona. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Quanta alegria partilhar tudo isso no nosso programa de hoje. O De Todo Coração agradece a todo o carinho da audiência de você em todo lugar, acompanhando o nosso programa. Que alegria tê-lo conosco, maratonando dos nossos canais no YouTube e você também que nos acompanha pelo Instagram, por todas as redes sociais. O programa De Todo Coração vai ficar por aqui, mas a gente se encontra aqui na televisão no próximo sábado e nas redes sociais a hora que você quiser. Até lá! Oferecimento Óticas Arco Verde.
Você vê e confia. IAGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado.